Somos aqui procurando ser uma família, somos poucos, mas tentamos ser unidos. E como minha esposa disse aqui, nós somos um ministério aberto. Nós damos oportunidade às pessoas que querem participar. Nós queremos que as pessoas façam parte do ministério. Nós queremos grupos de louvores, não só um grupo, mais grupo de dança, grupo de teatro, porteiro. Nós queremos missionários. Só que nós não podemos negociar o chamado que nós temos com Deus. Então nós queremos pessoas com compromisso. Nós não queremos uma pessoa lá que amanhã eu vou ajudar vocês a limpar. Não, você quer um compromisso na casa do Pai? Tem oportunidade. Assumir uma responsabilidade. Deus quer filhos responsáveis. Deus não quer um filho que de vez em quando faz um negócio, de vez em quando quer. Não. Deus quer filhos que assumam responsabilidade. Ô pai, eu quero pagar a conta de luz. Ô pai, amanhã eu vou lavar as vasilhas todos os dias. Deus não quer alguém que de vez em quando lave as vasilhas. Porque como foi ministrado na dinâmica, o reino precisa. O reino não pode parar. Se eu morrer ou se eu parar, que não vai acontecer em nome de Jesus, Deus vai para outro meu lugar. A obra precisa continuar. A obra não se trata de mim, não se trata de você. O reino é maior do que eu, do que você. Então essa igreja, ela é muito maior do que eu, do que vocês. Se a gente não der valor e não cuidar, a gente sai e outra entra. Mas o reino de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela se cumpre. Então Deus nos chama a fazer parte. Mas Ele quer que a gente faça parte por amor, não por obrigação, não por necessidade. Tem necessidade, não é só minha esposa. O chamado de Deus para nós é isso, não é por necessidade não. Porque nós somos pequenos, mas o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, nós temos crescido. Nós aí vamos para 7 anos. Esse ano nós vamos ter um reajuste de aluguel. O aluguel vai para R$800. Nunca faltou recurso. Nós gastamos em média de R$300 com as festinhas de criança, com os cultos de mulheres. Nós estamos sempre fazendo alguma coisinha aqui. Não falta recurso, porque essa obra é de Deus. Só que quem participa dela? Eu participo, você participa. Então somos participantes do reino. Quem não participa só assiste. E corre o risco de ficar assistindo a obra acontecer, corre o risco de assistir a igreja subir. Então nós precisamos fazer parte, somos chamados para fazer parte. Então você quer, qualquer coisa que você der ideia, pastor, a gente podia fazer isso? Podíamos. Você quer ajudar? Você vai assumir a responsabilidade? Então a gente podia fazer um grupo. Joia, você está dando ideia, nós damos a liberdade, pode fazer, toma a iniciativa, assuma a responsabilidade do chamado que Deus te deu, porque se Deus te mostrou, Ele quer que você faça alguma coisa. Só que tem que ser também de acordo a direção que Deus deu para o ministério. Porque se Deus coloca um homem e faz esse homem ser o responsável, Deus dá a esse homem a autoridade e a direção. Então tudo que for feito aqui vai ter que estar de acordo à direção que Deus deu para a fundação do ministério. Porque a fundação do ministério é o objetivo para o qual Deus abriu ele. Porque pessoas vão precisar vir e vão encontrar isso. Se Deus não quer que tenha bateria, Ele põe alguém que não gosta de bateria para que não tenha bateria, porque vai vir para cá pessoas que não gostam de bateria. E se tiver, essas pessoas não ficam. Então cada ministério, cada igreja tem um chamado, tem um propósito, uma direção. Por isso precisamos de várias igrejas abertas com jeitos diferentes, para que a multiforme graça de Deus se manifesta e muitas pessoas sejam salvas, impactadas pela palavra de Deus. Amém? Então você tem um convite de Deus para fazer parte desse ministério. Assuma sua responsabilidade como filho na presença de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vai de trás para frente de Apocalipse, que rapidinho você acha. Nosso tempo sempre é curto. E glória a Deus pelo irmão Vantes dando testemunho. Nós queremos que muitos de vocês deem testemunho. Aconteceu alguma coisa, Deus fez algo na sua vida. Põe a boca no trombone e diga que o Senhor fez, para que as pessoas venham provar, experimentar que Deus é bom, para que as pessoas venham acreditar que o Deus que fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará amanhã. Então a gente precisa dar testemunho. Às vezes a coisa parece simples para você, mas para o seu irmão não é. Nós precisamos fornecer a quem nos pedir a razão da nossa fé. Não importa se essa razão vai ser razão para o outro ou não. Se ela é para mim, eu preciso estar pronto a dizer. Se ela vai servir ou não, aí é com Deus. Eu preciso cumprir o que Deus me pediu. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19.
Eu vou ler junto com vocês, vocês vão lendo, mas eu vou ler da forma que eu gosto, eu vou ler ministrando junto, eu vou ler desmembrando um pouco. No versículo 19 está escrito: não abafem, não deixe desaparecer do meio de vocês o Espírito Santo. O ouça, dê lugar ao Espírito. Versículo 20 de 1 Tessalonicenses 15, versículo 20. Não desprezem as provisões de acontecimentos futuros que homens e mulheres tementes a Deus disserem que irá acontecer. Não desprezem, não desprezeis as profecias. Profecias são isso. São previsões futuras que homens e mulheres de Deus dizem que vai acontecer. Versículo 21. Examine com cuidado os alertas, o que foi dito, o que foi ensinado, e guarde com vocês o que o Espírito, o que no Espírito vocês acharem ser certo, acharem ser bom ou verdadeiro, segundo a palavra. Versículo 22, como eu disse, eu estou lendo com entendimento. Mantenha distante de vocês tudo aquilo que é duvidoso, que não parece seguro, mas parece ser de alguma forma mal, de alguma forma ruim. Mantenha longe, afaste, distante de vocês. Versículo 23. Pois fazendo assim, o Deus de paz vai separando vocês, com essas atitudes, de tudo, separando vocês para Ele como santos, escolhidos no vosso espírito, a vossa alma e também o vosso corpo físico. O corpo físico de vocês também pertence a Ele. E aí Ele vai conservando vocês através desse proceder, irrepreensíveis, prontos, preparados para a vinda do Senhor Jesus. Versículo 24. E tenha certeza que é fiel, que Deus é fiel. Aquele que vos chamou é fiel, e isto Ele fará. Amém? É isso que está escrito. Muitas das vezes a forma que está escrito a gente não consegue entender direito. Por isso a Bíblia fala: examinai as Escrituras. Examine. Você precisa tentar entender, absorver, principalmente nos dias de hoje, o que a Bíblia fala. Como eu entendo a Bíblia, a palavra nos dias de hoje, eu preciso entender para eu viver, para que ela possa se tornar realidade na minha vida, na nossa vida. E o ano está só começando. Vocês lembram da palavra da virada, chamada responsabilidade que nós temos para viver uma nova vida com Deus? O ano está só começando. Nós temos muitas palavras a serem pregadas neste lugar, e vocês que estão aqui há muito tempo sabem que elas não são negociáveis. São palavras corretivas, que chamam a atenção, que cobram a mudança, que chamam ao posicionamento, porque é isso que Deus quer de seus filhos. É assim que somos abençoados. Quando seguimos essa palavra, esse mandamento, é que somos prósperos, é que somos bem-sucedidos. As coisas começam a dar certo, mesmo muitas lutas vindo, mesmo muitas coisas levantando e acontecendo, e parece que vai ser derrotado, Deus te levanta e te dá vitória, porque você está alinhado com a vontade, com a palavra de Deus. Então as palavras vêm, porque vós estáis limpos. Ele nos limpa, tira de nós os erros, as fraquezas, o que nos atrapalha, o que nos dificulta de crescer, através da palavra, chamando a nossa atenção. Não ajam assim, não façam assim. Aonde você tem sua palavra doces, que você vai crescer, você não cresce. Porque você cresce com a poda. A poda é cortar pedaços de você. Cortar de você coisas que você gosta, que você pensa, mas que não são bons para você. Estão te levando para o lado errado. Tem a poda de crescimento. Você poda a árvore para que ela cresça certo. Para que ela não cresça torta e lá na frente não consiga dar fruto, ou se dá fruto, caia e quebre. Então Deus vem pela palavra podando os excessos, podando os exageros, podando os erros de cada um de nós todos os dias, para que a gente possa crescer alinhado com Ele. Ele quer que a gente chegue ao céu. Então, se não tiver prumado, se não tiver prumadinho certinho, vai só entortando, e na hora que lá de frente vier um peso de dificuldade, você cai, um peso de aflição, você tomba, e toda uma vida destruída. Então Ele não quer isso. Então, fundados na rocha, crescendo alinhado com a palavra que cada dia é dada. Então esse ano vai ter muitas palavras, muitas profecias, porque palavras liberadas são profecias liberadas para a sua vida.
Então você precisa, como a gente sempre diz, estar atento ao que é cantado, porque são palavras de Deus cantadas. Um louvor que veio para cá não foi uma simples música que eu quero cantar porque eu acho bonita, não. Foi uma palavra escolhida, direcionada por Deus através da música. E ela sai através da música e vira resposta ao nosso coração. Por isso o louvor não pode ser simplesmente escolhido uma música que eu gostei. Ela é buscada de Deus, porque ela casa com a mensagem. Ela responde perguntas que pessoas vieram buscar. E a nossa vida precisa crescer assim. Então vai acontecer muita coisa nesse meio, nesse ano, nesses cultos, que nós precisamos estar alerta, porque vamos viver maravilhas, mas vão ter lutas, vão ter dificuldades, e para vencê-las nós precisamos estar com os olhos em Deus, no céu, na palavra. Precisamos estar firmados. Então muitas promessas de vitórias vão ser ministradas, e você vai viver aquelas que você crê, aquelas que você buscar, aquelas que você agarrar. Então se agarre na palavra de Deus para que ela aconteça. Então esse é o ano da manifestar da glória de Deus, do revelar de Deus na minha e na sua vida, na nossa vida, do Deus fazer para que os outros vejam em mim e em você, na nossa casa, para que vejam publicamente. Então, como lido, não despreze as profecias, não despreze essa palavra, não despreze o que é liberado, creia no que é falado. Só vive a recompensa do dízimos e ofertas quem é dizimista e ofertante, porque senão Deus, Ele promete ao dizimista e vai dar para qualquer um. A vida eterna é só para aqueles que forem fiel até o fim. Então, se você quer viver algo grande de Deus, leve a sério a direção, a palavra, a correção que o Pai te der. Estude a palavra, pense no que foi falado nesse culto. Tenta gravar, porque muitas das vezes esquecemos do domingo que veio, que foi pregado no domingo passado. Tente lembrar da palavra essa semana, porque se Deus está mandando hoje, você vai ser provado essa semana ou esse mês, experimentado em alguma dessas coisas, e Ele está hoje te preparando para ser bem sucedido. Mas se você dormir, se você distrair, nós deixamos as nossas crianças, precisamos que elas brinquem, que elas gostem de estar aqui. Muitas das vezes acaba o barulho incomodando, mas nós precisamos que elas fiquem à vontade. Não tanto, mas à vontade. E nós temos que aprender com maturidade a ouvir e prestar atenção no culto, na palavra, sem impedi-las de ser criança e sem deixar que o ser criança delas nos atrapalhe. Nós conseguimos fazer isso. Está acontecendo alguma coisa aqui, mas eu estou prestando atenção lá. Foco! O cristão precisa ter foco. Porque se ele olha para outra coisa, ele afunda. Ele afunda. Então nós precisamos estar atento ao que Deus vai dizer, para ver como que isso vai aplicar, como isso vai servir, como isso pode acontecer na minha vida, como Deus vai fazer, porque muitas das coisas é estratégia de Deus para que eu faça e Senhor honre. A terra está prometida, mas eu tenho que conquistar. Então, nós temos que olhar, olha como o seu ano já começou, olha para você ver, o ano do manifestar da glória de Deus. Hoje eu estava conversando com minha esposa, olha como é que o ano começou. O ano começou com um ditador que perseguiu cristãos, um ditador que feriu pessoas, estragou, acabou com o país, matou inocentes e prendeu inocentes. O ano começou com um ditador preso, um povo livre. A Venezuela agora está livre por seguir o caminho. Livre de opressão chinesa, que vem em cima aproveitando do ditador. Outros países, russos, que aproveitam, sugam do país através do ditador. E livre do ditador que estava causando opressão. Já vão começar a manifestar de Deus. Tem muito mais para acontecer. Mas nós precisamos orar, posicionar, para que isso continue. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então isso foi só uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas é um sinal que uma grande chuva de bênção, de mudança, está por vir. Então prepare o seu guarda-chuva, a sua casa, conserte o seu telhado, conserte, para que essa chuva ela bate sobre a casa do justo e do injusto, mas a do justo permanece, porque ele cuida da casa. Então cuide da sua casa, do seu coração, para que você esteja firmado em Deus. Então, isso nos mostra que é um grande sinal que Deus já está começando a fazer, mas Deus não vai isentar a gente das lutas. Lutas vão vir, dificuldades vão vir,
Mas nós não podemos deixar que elas nos desanimem, que elas nos parem. Tem gente que para na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa se esforçar mais para que você vença. Então, se nesse ano alguma coisa já começou dando errado na sua vida, com dificuldade, tenha certeza, Deus vai te honrar, mas você precisa se posicionar. Então, porque Deus prova que Ele é fiel às nossas vidas, mas nós temos que permanecer para que o cumprimento da promessa venha. Então não acabe com o Espírito, dê lugar ao Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pense nas palavras que é ministrada no altar, e não tenha essas palavras como palavras ministradas por homens. Não sou eu que estou falando aqui. Quem sou eu? Eu não tenho nada para dar a vocês, a não ser o que o Senhor me der. O homem não tem nada se do alto não vier. As palavras são ministradas aqui, vocês já viram. Eu não tenho temor de falar elas, porque quem me deu vai me cobrar por eu dizer e eu vou dizer. Então não ache que é eu que estou dizendo, porque eu vi, porque eu sei, porque eu pensei alguma coisa. É um posicionamento meu. Algumas coisas é um posicionamento que Deus me deu para que eu colocasse. Então não ache que as palavras que vêm do altar são de homens. Porque senão assim você vai ficar com raiva. Não, o pastor falou aquilo. Aí você vai trancar seu coração. Não, mas ele está falando aquilo só por causa disso, por causa... Você vai achar que foi algo direcionado porque ele sabia para você. É o Espírito Santo que sabe da sua vida, da sua necessidade, do seu coração, do que ele vai fazer, do que ele precisa mudar. E se você abrir o coração, você vai ouvir o Espírito Santo ser transformado. Mas se você achar que é um homem, você não vai nem parar aqui. Então se você achar que é o homem, veja que aqui é um instrumento, é um microfone humano de Deus. Só que Deus usa as minhas limitações. Deus usa o meu jeito para falar com a igreja. Deus usa a minha personalidade. E junto Ele trabalha em mim para que eu seja melhor. Mas eu sou tão falho e errado como qualquer um de vocês. Não alimentem expectativas em mim, alimentem em Deus. Os que não conseguem ver Deus, ou que não conseguem ver Deus em mim, me vejam. Aí olhem para mim, olhem para a minha vida. Mas vocês têm que olhar para Deus. O chamado é para Deus, porque é Ele que está falando através do microfone humano. E se nós não olharmos assim, infelizmente a nossa vida não muda. Então não pense que o pastor falou direto para você, ou uma indireta no altar para você, porque assim você não aceita, você não recebe. Não pense que ele ouviu, está sabendo de alguma coisa, ou porque não concorda com o teu jeito, que ele está te dando uma opinião no altar. Que se você pensar assim, você tranca o seu coração, e não há uma igreja que vai servir para você. Não vai ter um lugar que você vai achar que Deus está falando com você, que você vai entender Deus falando com você, porque Deus não faz hoje como fazia antigamente. Ele falava com Abraão, Ele falava com Jesus. Deus não vai falar com você. Deus está trabalhando em unir pessoas, então Ele vai usar pessoas para falar com você. Ele ainda usa situações. Ele faz de diversas formas, mas a forma que Deus mais gosta de fazer é usar um irmão para falar com outro irmão, para que os irmãos cresçam juntos, para que os irmãos sejam unidos em amor, para que os irmãos aprendam a conviver em união, para que os irmãos cresçam juntos, para que os irmãos vejam que um se importa com o outro. Então nós temos que entender isso. Então infelizmente tem aqueles que fazem. Nós sabemos, porque o diabo usa de muitas pessoas para poder tentar tirar o crédito do altar. Então tem pessoas que acabam usando, mas não acredite que são todas. E não confie que são. Creia que o Senhor trata com cada um. Deuteronômio vai dizer, ai daquele que disse, o Senhor disse, e o Senhor não disse, vai ser cobrado dele. Como a gente já sempre disse aqui, tem gente que não dá o dízimo porque já falaram que o pastor rouba, que não sei. Se o pastor de não sei onde roubou, o problema é dele, Deus vai cobrar dele. Agora, se eu não dou, se eu não entrego, se eu não faço, eu vou me incidir no crime com ele. Eu vou ser punido e cobrado junto com ele. Cada um presta conta de si, não dos outros. A não ser que Deus te mandou cuidar do outro e você não cuidou. Aí você vai prestar conta de si.
do que Deus mandou você fazer pelo outro, você não fez. Mas é cada um de si. Então por isso examine o homem a si mesmo. Então nós precisamos olhar isso. Então não pense que as palavras ministradas são do homem, são direcionadas do Espírito, para que a igreja ouça a voz, entenda a voz de Deus pelos instrumentos para que siga o propósito de Deus. Então algumas vezes vai ser assim, vai parecer que está chamando atenção. Mas primeiro você tem que prestar atenção no que foi falado, examinar se faz sentido. Tem sentido o que foi dito, o que o pastor falou? Realmente isso acontece na minha vida? Eu realmente estou fazendo assim? Porque às vezes o pastor fala um negócio e a pessoa fala assim, ela está falando só porque eu sou assim. Aí você acha que é o pastor que está errado. Aí você acha que é o irmão que está errado. Tem gente que não entende que é ele que está errado, é ele que precisa mudar. Então examine a profecia, você pode examinar o profeta, mas depois que você examinar a profecia, não recuse, não rejeite a profecia, porque você pode acabar se dando mal, porque rejeitou o que Deus queria falar. Ou você se acha tão certo, tão perfeito, tão santinho, tão conhecedor, que tudo que fala aqui, que parece que é para você não está errado. Todos nós estamos errados, todos nós precisamos mudar, a correção para todos nós. Então examine o homem a si mesmo e veja os seus pecados, olhe para você todos os dias, porque se o homem examina a si mesmo e vê o que está errado e se arrepende diante de Deus e muda, ele não gasta ser corrigido por ninguém. Se ele ouve o Espírito Santo o corrige, ele anda certo e ninguém mais precisa falar nada. Nos tornamos irrepreensíveis aos olhos dos outros. Ninguém pode falar nada da sua vida, se falar está errado. Porque você faz o certo. Então é isso que Deus quer de nós, que estejamos alinhados com a vontade dEle. Então, como o Evangelho vem nos abrindo os olhos, o Evangelho todo vem nos mostrando a forma certa de viver. E quando lemos os Evangelhos, nós percebemos o quanto errado nós somos, o quanto distante ainda estamos do que da vontade de Deus. E isso é bom, porque quando enxergamos isso, procuramos melhorar, e é isso que Deus quer de nós. Deus não está cobrando perfeição de ninguém, Ele quer que você busque ser, Ele quer que você se esforce, Ele quer que você tenha bom ânimo, Ele quer que você faça o seu melhor todos os dias, não importa se é pouco, se perto de alguém não parece nada. O chamado é individual, a cobrança é individual, a recompensa é individual para cada um de nós. Então faça o seu melhor, indiferente se estão fazendo errado, se não estão fazendo. Tem coisa que temos que fazer juntos, então se esforce para alinhar, não queira fazer do seu jeito. Faça do melhor jeito, para que não ofenda, não atrapalhe os outros do que eles estão fazendo. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus corrige quem tem por filho. Deus chama atenção, porque Ele não quer castigar. Então por isso que Ele pede para a gente mudar, para que a gente não castigue. Então a palavra sempre vai vir assim, nos chamando a atenção de algo que estamos fazendo errado, para que a gente mude a nossa postura, para que a gente esteja pronto a viver o que Deus tem para nós lá na frente. Deus não vai dar carro para quem não tem carteira. Primeiro você tira a carteira, tem um processo para que você possa viver o seu sonho em Deus. Siga os primeiros passos. Ninguém pula uma escada, nós subimos degrau por degrau. Quem tenta subir 2 degraus não consegue, para no meio e desiste. Então nós não podemos, temos que seguir o tempo, aceitar o processo, a correção, a poda de Deus, para que a gente possa viver o que Ele tem para nós, que é perfeito e agradável. Então Deus está usando os imperfeitos para trabalhar no nosso meio. Então muitas das vezes a pessoa que te chamar a atenção ou falar alguma coisa com você, ela vai estar errada, ela não vai ser perfeita. Mas não olhe para ela, olhe primeiro para o que ela falou, se faz sentido, porque às vezes ela está sendo instrumento, e um erro não justifica o outro. Então às vezes, muitas das vezes, Deus vai usar de um burro para falar com alguém que se acha profeta, se acha o profeta, se acha o santo, e Deus está usando um burro para tentar falar com essa pessoa, e essa pessoa não recebe. Balaão se achava certo, mas o burro, o animal, tinha mais visão espiritual do que ele, e o salvou de ser morto pelo anjo. Quem conhece a palavra? Mas o que o profeta fez? Ele achava que estava certo e queria matar o burro que estava tentando ajudar ele. Então muitas das vezes acontece isso com a gente tenta ajudar a pessoa,
tenta mostrar, mas ela vai ficar com raiva, ela vai se afastar, ela vai resistir. Porque a correção, a princípio, é assim mesmo, a pessoa resiste, mas depois produz frutos. Então, mesmo que se afaste, ela vai lembrar de você, que você foi instrumento de Deus. Mas não deixe que morram. Então, muitos estão preocupados com o cisco do olho dos outros, que não consegue tirar o arqueiro que está no olho dele. E nós precisamos primeiro preocupar em nos curar, nos transformar em novas criaturas, nos melhorar, nos acertar. E aí, quando a gente estiver pronto, melhor, sarado, restaurado, nós não temos o direito de julgar, apontar dedo, condenar, falar mal de ninguém. Curados, nós estamos prontos para levantar, para ajudar, para amar, para buscar. Deus nos cura, nos salva, nos transforma, nos purifica. Não para juízes, mas para sermos maca, para trazer o ferido, para sermos SAMU, para socorrer os afligidos pela vida. Então o nosso chamado é esse. Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes muitos estão acusando igrejas, acusando pessoas, condenando as pessoas com tantos erros. Olhemos nós primeiro para nós, para que a verdade seja revelada. Muitos se acham dono, mas eu penso diferente, como se a verdade universal fosse dele, e assim ele fecha os olhos para a vontade de Deus, porque o Espírito está falando. Aquele lá não sabe nada de teologia, não. Aquele lá não sei o que. Aí fecha, não consegue entender, não consegue ouvir. Então e acaba acontecendo o quê? Passa ano, entra ano, a pessoa está lá do mesmo jeito, com os mesmos problemas, vivendo na mesma miséria, na mesma aflição. A vida não muda, porque ela não muda, ela não entende que ela tem que mudar, ela que tem que fazer diferente. Ela que tem que se posicionar. Quando eu me posiciono, o mover de Deus acontece. Quando minhas mãos estão erguidas, eu estou em oração, quando eu estou na presença, quando eu estou cheio do Espírito, o inferno não para perto de mim. E não é eu, é qualquer um de nós. A sua oração tem poder, você precisa crer. Então, para você fazer. Então, infelizmente, muitas pessoas estão lá, porque não enxergam que precisam consertar, acabam presos no erro. Nós somos chamados a servos uns dos outros em amor. Então, até os profetas eram assim, foram chamados para servir. E tem muitas pessoas querendo ser servidas, querendo status, querendo posição. Nós somos instrumentos. Então, não dificulte o agir de Deus na sua vida. Ouça os irmãos, porque a Bíblia fala que explica o sentido é o seguinte, que o ferro com o ferro se afia. Para você afiar uma faca, você usa uma lima. E muitas das vezes nós somos lima na vida um do outro, para que o outro esteja afiado, pronto para cortar o que precisa ser cortado. A espada é assim. Mas para isso nós precisamos ser humildes, aceitar a disciplina de Deus. Não importa de quem ela venha, não importa de onde ela venha, precisamos examinar. É de Deus, receba. Então nós precisamos prestar atenção, porque aí nós paramos de reclamar. A princípio toda correção vai ser ruim, mas não reclame. Preste atenção, cale a boca. Ovelha muda é o nosso chamado, como Cristo foi. Não pode reclamar. Já viu que esses irmãos, tudo que você fala, eles reclamam, acham ruim. Se você vai falar um negócio com eles, eles não querem ouvir. Tem irmão que é assim, tem gente lá fora que é assim. Nós não podemos ser assim. Quem reclama de tudo, acha ruim de tudo, é bode. Não é ovelha. Ovelha abaixa a cabeça e segue. Tenta ouvir a voz do pastor. Às vezes tem um gritando com ela. Ela abaixa a cabeça, não é meu pastor. Ouça a voz do seu pastor, de Deus falando no seu coração. Então muita gente infelizmente age como bode. Não entende submissão, não entende autoridade. Porque bode é autoritário. Se você parar na frente do bode, ele quer te derrubar, ele quer te acertar. Agora você para perto da ovelha, ela fica com medo de você. É igual um gatinho que chega perto de você, que é carinho. Agora tem outros que chegam como um cachorro bravo, querendo te morder. E os cristãos são chamados como ovelha. Então nós precisamos chegar com as pessoas querendo o carinho delas, dando carinho a elas. Porque Jesus não tem bode, Jesus tem ovelhas. Então nós temos que examinar para entender melhor.
Então muitas das vezes todo mundo fala, você é assim, você é assado, aquela pessoa assim, só a pessoa que entende, ela acha que ela está certa. Ela acha que ela está certa. Todo mundo está falando que você tem um defeito, meu filho. Para, pensa. Será que está todo mundo errado e eu estou certo? Tem gente que acha assim. Infelizmente eu conheço muitas pessoas. Minha mãe mesmo sofria muito com isso. Hoje, graças a Deus, ela mudou. Mas as pessoas mais velhas têm nada com as irmãs, tem umas pessoas mais velhas que fazem isso. É um odre velho que não consegue receber o vinho novo. Precisa da nova criatura para entender que muita coisa mudou, é diferente. O princípio é o mesmo, mas a forma de fazer é diferente. 4 mais 4 é 8, mas 2 mais 2 mais 4 também é 8. Então nós precisamos entender que Deus faz de várias formas. Então precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo na multidão dos conselhos. Quando muitas pessoas falam com você, assim nós vamos ser felizes. Então aceite a disciplina sem resistir. Aceite a correção de Deus sem resistir. Não resista ao que Deus está pedindo você para mudar, porque só assim você vai mudar de nível. Só quando você muda, você passa de fase, sai da fase ruim, sai da fase limitada para a fase de abundância. Tem gente que não pode ser rico, que vai pisar nos outros. Tem gente que não pode ser rico, que vai pecar. Nós só vamos crescer quando aprender a receber de Deus. Então não resista ao que Deus quer que você mude. Mude para que você possa viver um novo tempo de Deus. Se abra. Ah, mas não é isso que eu penso, não é assim que eu penso, não é assim que eu gosto. Não concordo com isso, eu aprendi diferente. Então está na hora de você parar e prestar atenção no que o professor Espírito Santo está te ensinando, para que você possa aprender direito o que você não aprendeu. Porque aí Deus vai poder te levar a outro lugar, a outro nível, colocar onde você sempre quis estar. Não se trata de mim, não se trata de você, a obra é além de nós. Então muitas das vezes Deus vai pedir coisas para a gente que às vezes a gente não concorda, a gente não quer, não gosta. Às vezes Deus vai pedir para a gente agir num tempo, de uma forma, num certo tempo. É porque Deus está trabalhando em alguém perto da gente e precisa que a gente seja assim esse tempo. Mas vai chegar o tempo que Deus vai mudar a gente, o nosso entendimento, porque Ele vai levar a gente a outras pessoas. E não dá para falar com todas as pessoas do mesmo jeito. Cada uma está num nível de escolaridade, de vida, de vivência. Então Deus vai nos moldando a cada culto, a cada palavra, para nos usar no lugar que Ele quer nos colocar. Então sem humildade, sem respeito às pessoas, mesmo as tidas por inferiores, sem respeito às autoridades constituídas, seja líder, pastor, cônjuge, que muitos não respeitam o cônjuge, muitos não respeitam a polícia. Sem honra, sem união, nós não crescemos. Agora quando respeitamos isso, nós crescemos. Então, diante dessas palavras, nosso horário já acabou. Então, nós precisamos, se nós, vou tentar resumir o restinho aqui. Vocês já viram que muitas das vezes eu sou meio distante. Tem hora que eu não fico, eu evito conversar antes do culto. Quase todo pastor faz isso. Tem hora que eu não participo muito da vida de vocês. Eu até gostaria de participar mais, ser mais próximo. Só que acontece, nós vivemos muito perto, a igreja de bairro tem esse problema. Então tem hora que eu tenho receio de aproximar demais e perder a autoridade. Não perder a autoridade porque ela é dada por Deus, ela é constituída. Mas muitas vezes a pessoa pode achar que eu estou falando porque eu vim, porque eu moro aqui, o pastor do bairro ficou sabendo, por isso está falando da minha vida. Tem muita gente que tem problema com a igreja do bairro porque pensa assim. Só que assim deixa de viver grandes coisas de Deus, porque Deus fala mesmo com o burro do bairro, através do burro do bairro. Só que aí você acha que é por causa que é o fulano que está falando e não recebe. Nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes é meu vizinho, porque ele sabe, às vezes é um instrumento que Deus está usando para falar e nós estamos rejeitando. Então por isso que muitas vezes eu evito alguns contatos, para que vocês entendam o que está sendo dito aqui. Não sou eu falando para vocês ou por vocês. Se eu precisar corrigir, chamar a atenção, se eu não gostei de algo, de alguma coisa que vocês fizeram, eu sou o pastor dessa igreja. Se eu não tiver liberdade ou autoridade de chegar pessoalmente em vocês e falar, eu estou fazendo papel de besta aqui. Então eu tenho essa liberdade de chegar em vocês. Eu não preciso usar esse lugar.
Então, se vem uma palavra aqui em cima, não pense que fui eu. Muitas das vezes vocês já viram aqui, Deus mandando palavras aqui, já deve ter pensado, o pastor faz isso. Porque eu estou sendo corrigido aqui em cima no altar, como cada um de vocês. Eu apanho primeiro que vocês. Muito erro que eu aponto aqui, eu cometo. E é Deus me corrigindo, me pedindo para mudar. E muitas das vezes Deus me corrige mais e eu sou mais cobrado do que vocês, porque eu estou aqui para referência. Se eu pisar na bola e vocês verem, você fala, o pastor fez isso, aí perde a autoridade. Então, para que isso não aconteça, Deus pesa mais para mim muitas das vezes. Mas entendam que estamos no mesmo barco, caminhando para a glória, e precisamos crescer junto. Então precisamos ser unidos. Então esse ano, se nós queremos viver grandes coisas de Deus, olha a mensagem. Não importa se o papel está sujo, o papel está surrado. Quem está sendo usado, é um mendigo, é um cachorro, é um burro. Não importa quem está sendo usado, é um amigo, é um inimigo. Deus usa do inimigo para te ensinar coisas, para te ensinar estratégias. Então preste atenção na mensagem que está escrita no papel. Porque às vezes o papel está amassado, o papel é feio. Você não gosta do papel, mas a mensagem de vida eterna que vai mudar a sua história, vai te levar para viver o que Deus tem para você. Então abra sua mente nesse ano, abra o seu entendimento, preste atenção em cada detalhe, porque às vezes está chovendo e Deus está querendo te mostrar que não é para você fazer. Ou às vezes está chovendo e Deus está mostrando para você que você precisa lutar contra o desânimo. Como é que você vai entender isso? Às vezes você acha que é a preguiça, mas é o Espírito te falando, não vá. E às vezes você acha que é para ir, e o Espírito está falando, não sei, não tente o Senhor teu Deus. Como é que você vai entender isso, se você não tiver proximidade com o Espírito Santo? Então esse ano, para você viver grandes coisas com Deus, se aproxime de Deus, preste atenção nos mínimos detalhes, examine o que está sendo dito, falado, ou o que está acontecendo, para que você veja o que Deus está te servindo. Deus tem um banquete, Deus tem alimento para todo mundo. Muita coisa nessa mensagem serviu para você, e às vezes serviu para você e não serviu para você, ou não serviu para você. Mas o que serviu? Pega a parte que te serviu, examine o que é bom e guarde para você, põe em prática e viva o que Deus tem para você. Amém? Esse ano é de transformação, esse ano é de bênção, esse ano é de resposta, mas esse ano é de desafio. Porque se você não for desafiado, você não cresce. Se você não for desafiado, você fica parado onde você está. Agora, quando você é desafiado a sair, quando você é empurrado, você se move mesmo sem querer. E às vezes você tem que levantar até o pé para não cair, ou pôr a mão no chão para não cair, porque alguém te empurrou. Então às vezes vai ter alguma coisa te empurrando esse ano. Não brigue, não xingue, não ache ruim, porque às vezes isso está te empurrando para viver a vontade de Deus para a sua vida, para que você avance. Muitas das vezes Deus vai ter que dar um empurrão na gente para que a gente avance, porque a gente quer comodidade, a gente quer ficar. Mas Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Essa é a mensagem de Deus no seu coração nesta noite. Põe os seus pés. Aleluia. A glória dele, a honra dele. Faltou um pouquinho, passei um pouquinho, mas Deus tem certeza que trouxe ao seu coração tudo que Ele tinha que passar. Pai amado e querido, te agradecemos por essa mensagem nessa noite, que mais uma vez vem nos preparando a viver um novo ano que o Senhor tem para nós. Sabemos que grandes coisas o Senhor fará, que o Senhor que começou a boa obra ainda fará muitas maravilhas em nossa vida, para que as pessoas vejam e creiam que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, que fazia milagres que ainda faz, que o Senhor ainda nos usará para grandes coisas como usou os teus servos do passado. Pai, nos capacite, nos prepare, nos ajude a estarmos prontos, porque se for agora ao arrebatamento, que estejamos prontos para subir, que os nossos olhos estejam no céu, o nosso coração ligado a Ti, o Teu Espírito vivo em nós, que a nossa atenção esteja na Tua voz, na Tua palavra, para que como ovelha, sejamos guiados pelo Teu Espírito aos pastos verdejantes que o Senhor tem para nós nesse ano. Que 2026 seja um ano de maravilhas na nossa vida, do manifestar do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença em nós e através de nós, para que todos creiam que o Senhor tem uma igreja viva, que o Senhor vive em meio à Tua igreja. Assim nós louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor, que é maravilhoso. E aqui terminamos a nossa reunião. Se prepare para o ano de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces